Seja bem-vindo ao treinamento preparatório para a certificação SEB 2 em BPM, todos os direitos reservados. Nessa aula você vai aprender alguns termos fundamentais para o entendimento de frameworks. Primeiramente, o que é um regulamento? Um regulamento é uma diretiva publicada por um legislador. A conformidade de um regulamento ela é mandatória, é obrigatória. A organização tem que acatar aquele regulamento. O regulamento de uma empresa é um exemplo de diretivas que devem ser acatadas. Então, o exemplo seguinte: todo funcionário deve usar o uniforme durante o período de trabalho. Esse é um exemplo de um regulamento interno e que dita, por exemplo, o comportamento das pessoas ali do negócio. Então, todos os funcionários, todos os colaboradores têm que acatar. A conformidade ela é obrigatória e caso algum colaborador não acate essa regra, esse regulamento, haverá então punições. Vamos então falar sobre regra de autorregulação. É um padrão contratual que organizações concordam entre si em cumprir. Geralmente, algumas empresas, algumas organizações, elas se juntam e criam então um código de conduta entre elas. Esse código de conduta é então esse conjunto de regras de autorregulação visando um bom convívio entre essas empresas. Geralmente, o não cumprimento de uma regra de autorregulação vai resultar em punições que já foram discutidas, que já foram previamente estabelecidas. Dessa forma, a empresa que não acata ou que não coloca em prática ou que viola uma determinada regra, ela então vai ser punida e já sabe possivelmente do seu resultado. Exemplo: empresas em Portugal entraram em um acordo sobre a publicidade direcionada às crianças. Nenhum anúncio será feito a crianças menores de 12 anos e não será feita nenhuma venda direta em escolas. Essa é uma regra de autorregulação que recentemente algumas empresas em Portugal chegaram à conclusão para então até mesmo evitar que uma lei, um decreto por parte do poder público seja então criado. Até porque, caso uma lei, um decreto, uma norma, se ela fosse então assim criada pelo poder público, ela poderia ser mais restritiva. Dessa forma, as regras de autorregulação são um exemplo da boa vontade de um grupo de empresas, de um grupo de organizações de um determinado nicho em colaborar com a sociedade. Princípio. Você sabe o que é um princípio? É uma regra geralmente reconhecida. E não somente se conhece a regra, mas se conhece também os seus benefícios. O não cumprimento a um princípio não vai resultar em punições. A pessoa que não colocar aquele princípio, aquela regra em prática, ela não vai ser punida. Porém, os resultados não vão ser então obtidos, os resultados por se colocar aquela regra em prática. E é interessante que um princípio é uma regra conhecida e também os seus benefícios. E caso a pessoa, caso a organização não coloque em prática esse princípio, também se conhece os resultados não desejados. Um exemplo disso é a terceirização da TI, que deve ser feita sempre que possível. Esse é um princípio, ou seja, é uma regra conhecida, tida como uma verdade e que, caso não se coloque essa regra em prática, geralmente as punições elas não existem. Resultados não desejados são conhecidos, como por exemplo os altos custos de se manter funcionários. Por outro lado, colocar esse princípio em prática vai fazer com que a TI reduza os seus custos e, consequentemente, ela vai evitar os resultados não desejados. Um guia. O que é um guia? Um guia ou uma guia é um conjunto de princípios. Então, nós temos, por exemplo, os princípios para uma TI eficiente. Então, é um conjunto de regras, como, por exemplo, aquele que vimos anteriormente, é um conjunto de regras
para que a gestão da TI seja então eficiente. Um padrão é uma regra criada e publicada por uma organização de acordo com um processo definido. Um padrão, exemplo, é a ISO 27001, que define uma série de padrões de segurança em TI. Essa ISO 27001, ela dita algumas normas, algumas diretrizes para que a TI não venha a ter problemas de segurança e que possa, assim, proporcionar ou oferecer serviços com segurança para a inteira organização. O modelo de controle ele é parecido com o padrão, mas enquanto que o padrão ele tem como foco a definição da regra, o foco do modelo de controle é na implementação das regras. Nós temos um exemplo de modelo de controle que é o conhecido COBIT, o Framework COBIT. Melhores práticas. É uma melhor abordagem para fazer algo baseado na experiência, ou seja, é um caminho que já foi testado e aprovado para se fazer alguma coisa. Esse caminho que foi testado, ou seja, alguma organização, algum profissional ou conjuntos de profissionais foram então testando um determinado caminho ou forma de se fazer algo e comprovou-se ao final desse caminho que aquela é a melhor maneira de se fazer algo. Exemplo, os serviços de TI devem ser monitorados constantemente e a sua melhoria deve ser preocupação não apenas dos colaboradores da TI, mas principalmente a preocupação do CIO, ou seja, o executivo da TI. Controle organizacional é atividade ou processo que garante que uma diretiva, seja ela uma política organizacional ou então um conjunto de diretrizes, estão sendo assim cumpridas. Esse controle, esse esforço feito dentro da organização é importante, porque uma política organizacional ou um conjunto de diretrizes é fundamental para o sucesso da melhoria operacional. Política organizacional é um documento formal que descreve uma atitude da organização com respeito a um aspecto específico. O conjunto de políticas organizacionais é referido como política de negócio. E é interessante que a conformidade com a política organizacional ela é mandatória. Então esse documento que descreve essa atitude da organização com relação a um determinado assunto é algo que precisa ser cumprido, não é algo opcional. Procedimento organizacional é uma orientação passo a passo de como implementar uma tarefa, ou seja, é uma receita de bolo de como executar uma atividade dentro da empresa. Um procedimento organizacional ou um conjunto de procedimentos organizacionais suportam as políticas organizacionais. Temos como exemplo o procedimento para solicitação de material de escritório. Imagine que em uma empresa com vários departamentos, cada um desses departamentos precisa de tempos em tempos solicitar material de escritório, como lápis, caneta, borracha, papel e assim por diante. De tempos em tempos, cada um dos departamentos precisa fazer a solicitação de material. E neste caso, cada departamento precisa seguir um passo a passo de como fazer essa solicitação. E esse passo a passo precisa ser seguido criteriosamente para que os pedidos possam assim ser atendidos corretamente. Governança corporativa é o conjunto de processos e diretivas para conduzir, controlar e gerenciar as unidades organizacionais. A governança corporativa contém uma definição das diretivas, de diretrizes que vão então conduzir melhor a organização. E também vamos encontrar o conjunto de processos que vão ser executados para conduzir a organização, para controlar a organização e gerenciar as diferentes unidades organizacionais. Você vai encontrar diversas definições de governança corporativa na literatura especializada.
Porém, para o exame de certificação OSEB 2, é importante que você conheça a definição de governança corporativa aceita pela AOMG, que é o conjunto de processos e diretivas para conduzir, controlar e gerenciar as unidades organizacionais.